A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez, né? Começando de novo essa série, né, de reflexão no livro de Provérbios, né? Ele tem aqui o microfone aqui para ficar bom, né? Aleluia, Deus. Peço mais uma vez que meus irmãos venham compartilhar esse nosso trabalho, né? Venham deixar os comentários, venham nos ajudar, tá bom? Venham nos ajudar. E hoje é muito bom, irmão. Hoje é o terceiro, né? E o terceiro capítulo do livro de Provérbios, né? E hoje quero mergulhar aqui mais, meus irmãos, né? Hoje não vou cortar, fazer de 2 vezes, que os meus irmãos assistam até o final, né? Porque é muito poderoso, muito profundo, meus irmãos, muito profundo. Eu queria compartilhar isso aqui com meus irmãos, compartilhar essas experiências que o Senhor fez comigo, né? No livro de Provérbios, e eu queria compartilhar com meus irmãos, né? Então, compartilhe, nos ajuda, né? Nos ajude, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da exortação da sabedoria e a obediência ao Senhor. Mas hoje eu quero falar versículo por versículo, tá bom? E no decorrer desse mês a gente vai ver se a gente continua aqui junto, né, nesse livro de Provérbios e que meus irmãos venham mergulhar bastante, né? É muito profundo, irmão, o livro de Provérbios é muito profundo. Mais uma vez, dê o seu likezinho, né? Nos ajude a propagar, né, esse conteúdo, né, e levar esse canal adiante, né, e fazer aquilo que o Senhor tem para fazer, né. E hoje nós vamos começar versículo por versículo, a terceira parte, capítulo 3, versículo primeiro, né, nós vamos ler aqui. Primeiro conteúdo, nós vemos aqui Salomão é nos aconselhando como um pai, né? Um homem que o Senhor deu sabedoria a ele, saiu um pouco da presença do Senhor, né? E mas isso foi um aprendizado para que ele escrevesse o livro de Provérbios, né? Então nós vemos que é um livro com conteúdo grandioso, com aconselhamento para conosco, né? Então isso é muito maravilhoso, por isso que ele sempre cita meu filho, tal, e etc, sempre botando nesse contexto de tratar as pessoas como filho, né? E o versículo primeiro diz, né? Filho meu, não te esqueça dos meus ensinamentos e o teu coração guarde os meus mandamentos, né? Aqui é Salomão dando aqui uma instrução espiritualmente falando, né? Uma retratação da sabedoria de Jesus, o próprio Deus nos chamando de filho. Por isso que Jesus veio para nos revelar o Pai em forma de filho, e por isso que sempre essa ilustração espiritualmente, o próprio Deus, com a sabedoria divina dentro de Salomão, retratando também a, o próprio Jesus, né? E essa versão de assim, filho, filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre-se sempre dos meus conselhos, né? Então, nós vemos o Senhor trazendo uma série de instruções lá desde Adão, né? Que Adão já tinha uma conexão com o pai, passa para Noé, Noé também começa a ter uma instrução com o pai, fazer aquilo tudo que o pai ordenou. E Abraão faz a mesma coisa, então José faz a mesma coisa, e quando chega no Êxodo, o Senhor dá as instruções a Moisés, né? Então ele começa a explicar ali em Êxodo capítulo 20 as instruções de como o seu povo, seus filhos, né, andasse.
Então, uma das coisas que ele disse: meu filho, não te esqueça dos meus ensinamentos. Então, pai, um verdadeiro pai, que nos ensina no caminho correto que devemos andar. Nós temos o que guardar esses ensinamentos. Esses, esses ensinamentos têm que ser algo que nós temos que guardar para todo sempre, como os ensinamentos de Abraão, Isaac, Jacó e por aí vai. E ele fica trazendo esses ensinamentos no dia a dia, né? E ele diz mais, né? E o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, qual é os mandamentos que Jesus nos deixou? Né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo. Aí ele começa a deixar outros mandamentos, que é o Sermão do Monte. E Jesus começa a fazer uma série de instruções, ou seja, mandamentos. Né? As pessoas sempre, não, nós estamos na lei e tal, mas o Senhor Jesus ele veio para trazer a cultura do reino. E a cultura do reino ela tem o quê? Mandamentos. O reino dos céus ele tem instruções. E quais instruções, irmão? Guardar os ensinamentos do nosso Senhor Jesus e guardar dentro do coração para que nós não venhamos pecar contra ele. Né? Então, o primeiro passo, irmão, é guardar os ensinamentos e os mandamentos do Senhor. Versículo 2: porque eles aumentarão os seus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Muito profundo, irmão. Quando nós guardamos os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus e os mandamentos a qual Ele nos deu, nossos dias são prolongados, nossos anos são prolongados, nós temos o que? Dia de paz. E aí nós começamos a trazer logo, não, mas a igreja primitiva não teve dia de paz, não teve no mundo, porque o mundo nos odeia, como o próprio Jesus disse. Mas nós vamos ter o que? Uma paz que intercede todo entendimento na pessoa bendita de Jesus. É muito profundo, né? Muito profundo. Eu queria ter tempo assim para que os irmãos parassem para ouvir essas instruções maravilhosas que o Senhor tem para nós. Essa versão diz assim, ó: os meus ensinamentos lhes darão uma vida longa e cheia de, de sucessão. Olha aí. Então, quem tem uma vida longa, uma vida de paz, a sucessão dele vai prolongada. Nós vemos que o Abraão, ele plantava árvores. Ele não pensava só naquele momento dele ali de Isaac. Ele pensava na sua geração. É tanto que quando ele faz aquele sacrifício, que o Senhor disse: a tua geração vai passar 400 anos no cativeiro. Então Abraão ele tava plantando para os seus, o seu futuro colher. Jesus plantou há 2000 anos atrás para vir colher agora uma igreja santa, uma igreja imaculada, vir buscar a igreja santa. Então, quando nós guardamos tudo isso, nós temos acrescentos de vida, a nossa vida são prolongada. É? Então, porque nós guardamos as instruções, os mandamentos, então isso vai nos dando uma sucessão. Por isso que o Senhor disse para Josué, né? Josué, tu serás bem sucedido, né? Então, nós temos que criar sucessão. Por isso que o Senhor diz de fazer discípulos de todas as nações. Isso é o meu intuito, irmão. Não só pregar, não só ter um culto ali, mas o meu intuito é fazer um discípulo. Se Jesus não voltasse, eu quero fazer pelo menos um discípulo para que venha dar o que? Sucessão ao ministério escola missionária Caminho do Rei. Né? Então, isso é uma sucessão. Então, é isso que eu busco no Senhor. Deixar uma sucessão. Né? É, filhos espiritual com essa capacidade de levar aquilo que ele aprendeu, como Paulo deixou Timóteo na igreja de Éfeso. O versículo 3 diz assim: não, não te desapare a benignidade e a fidelidade, atais ao pescoço, escritas na tauba do teu coração. Profundo, irmão. Profundo. Então nós temos o que guardar os mandamentos e pendurar no lugar de um cordão, irmão. Pendure
a palavra do Senhor no seu coração aqui, né? Então ele queria que nós andasse com a lei pendurada aqui para, né, pendurasse no pescoço, né? E escrevesse na tábua do vosso coração, né? Para que nós não venhamos se esquecer dos seus ensinamentos, dos seus preceitos. Por isso que o profeta Jeremias, ele, depois da desolação de Israel, ele disse, né? Agora o Senhor não vai fazer mais a lei em pedra, mas no vosso coração vai tirar o coração de pedra e dar o coração de carne. Então, e o profeta já estava tirando essa profecia aqui do rei Salomão, né? Vamos se dizer assim. E é muito profundo, irmão, muito profundo, muito profundo. Vamos ler aqui nessa versão, né? Vamos ler aqui nessa versão. É... Ah, Deus Todo-Poderoso 3, né? Não abandone a leitura e a fidelidade, guardando sempre bem gravada no teu coração. Olha aí, irmão, né? Muito profundo. Não abandone a lei, a lei, a lei, a leitura e a fidelidade, guardando sempre no coração. Então nós temos que guardar o que, irmão? Ter a leitura diária. Nós temos que ter o que? A fidelidade naquilo que nós lemos, naquilo que o Senhor passou para nós, né? Para que e que nós venhamos gravar dentro do nosso coração, que essa palavra ela venha entrar nos nossos olhos e venha entrar no nosso coração. A Bíblia nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de conhecimento de Jesus, de quem é Jesus, essa palavra ganhou vida no seu coração, então você vai falar algo de Jesus, coisas que ninguém jamais viu, coisas que e o Senhor tem para revelar coisas para nós que ele jamais revelou para trás mente, né? A Bíblia diz que o que vai vir nunca houve, nunca haverá de vir, vai ser para gerações do arrebatamento, as últimas gerações, né? Então, não abandone a leitura e a fidelidade, guardando sempre bem gravada no vosso coração. Então, irmão, sabe por que que nós sofremos muitos? Justamente por isso, porque nós não temos uma fidelidade, uma leitura e guardando no nosso coração, uma fidelidade da palavra, guardando no nosso coração. E quando nós temos isso, o Senhor guarda isso. E, e é isso que eu busco, irmão, é isso que eu busco, né? Isso que eu busco no Senhor Jesus. Muito profundo, né? Muito profundo. O 4, o 4. E achar a graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Aleluia, Deus. Se vocês fizerem isto, agradar tanto a Deus como como aos seres humanos. Ou seja, quando nós fazemos aqui o versículo 3, que nós guardamos a palavra no nosso coração, nós vamos o quê? Agradar a Deus, nós vamos ser fiel a Deus, e não só a Deus, mas os homens, porque os homens vão ver Deus na minha vida e na sua vida, né? Muito profundo, né? Muito profundo, irmão. É porque não tem como a gente esmiuçar, porque é muito grande, né? Agradar a Deus. O 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te escriba no teu próprio entendimento. Aleluia, Deus. Olha, o escriba aqui é se apoiar, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Então, o Salomão aqui ele está dizendo algo muito grandioso, a palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus, dizendo que o homem ele tem que confiar 100% no Senhor. Ele não deve confiar no seu entendimento. Ele não aqui se estribar é como uma pessoa que monta um cavalo, tem um estribo, ele se apoia ali, né? Ele se apoia ali. Então, estribar é aquilo. Então, nós não podemos se apoiar no nosso próprio entendimento, nas nossas
própria sabedoria, mas sim na sabedoria do Senhor. Um fator, irmão, um fator aqui, vou deixar uma chave profética para você. Você quer ser bem-sucedido, bem abençoado, confie no Senhor de todo o seu coração. Sabe por que nós não somos abençoados? Nós não somos elevados na dimensão porque nós não confiamos 100% no Senhor. Sem medo de errar, irmão, sem medo de errar. A Bíblia ela é bem clara. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estriba, ou seja, não confia no teu próprio entendimento, né? Então, quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração e não confia em nós mesmos, aí então o Senhor começa a fazer, o Senhor começa a fazer coisas grandiosas nas nossas vidas que nem nós mesmos sabemos. O 6. Reconheça em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, quando nós confiamos no Senhor, Ele vai o que? Endireitar os nossos caminhos. Ele vai nos botar em caminhos retos, vai nos tirar dos caminhos tortuosos e botar em caminhos retos. E Ele endireitar as nossas veredas. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Primeiro, Ele pede para que nós venhamos confiar nele de todo o coração e Ele vai agitar nossos caminhos e nossas veredas. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Lembra-te de Deus em tudo que fizeres e Ele lhe mostrará o caminho certo, né? Então, quando nós confiamos e damos nosso coração a Ele, Ele vai aplanando nossos caminhos, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Senhor. O 7, não seja sábio não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema o Senhor e aparta-te do mal. Outro conselho maravilhoso. E muitas vezes nós queremos ser sábios aos nossos próprios olhos, aos nossos próprios entendimentos, a nossa própria sabedoria humana. Mas ele disse, né, que nós temos que confiar no Senhor, temer ao Senhor, né, temer ao Senhor e apartar do mal, né? Então, quando nós não somos sábios aos nossos próprios olhos e tememos ao Senhor, então nós vamos se afastar do mal, das coisas que nos afastam da presença do Pai. Não fique pensando que vocês é sábio. Tema ao Senhor e não faça nada que seja errado. Aleluia, Deus. Então, quando nós não somos sábios aos nossos próprios olhos, então, e deixamos com que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, nós vamos se afastar dos caminhos errôneos, caminho errado. Louvado seja o santo nome de Senhor Jesus. É profundo, irmão. O 8. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha aí, irmão. Que coisas maravilhosas quando nós fazemos tudo isso, nós recebemos os próprios olhos e tememos ao Senhor, e isso se torna saúde. Nós vamos ter uma vida com saúde, vamos ter um corpo leve, um corpo. É por isso que muitas vezes o Senhor nos leva numa dimensão sobrenatural. O Senhor às vezes nos pede algo, por exemplo, o Senhor pediu para que eu mudasse o meu modo de me alimentar justamente para isso, para ter uma vida saudável com o Senhor. Não sei se sabe aos meus próprios olhos, mas viver no temor do Senhor. Para quê? Para seres saudável, para o teu corpo, refrigérios para os ossos, né? Então, até os nossos ossos, irmão, ele vai ser fortalecido, né? Vamos dizer assim, fortalecido. Diz assim aqui: pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e livrar os seus sofrimentos. Aí aqui diz, pois isso que ele fala, não, você sabe os próprios olhos e temer ao Senhor. É isso que faz com que nós tenha essa vida maravilhosa, né, saudável e por aí vai, né? Eu poderia mergulhar bastante aqui, porque é revelação demais, mano. É revelação demais. O 9. Honra o Senhor
com os teus bens e com as primícias de a todas as tuas rendas. Aqui uma chave profética, irmão. Aqui uma chave profética que muitas pessoas não têm feito. E as pessoas têm aprendido. Eu já falei na igreja, e muitas pessoas têm ensinado a igreja errada, né? Eu aprendi algo que para ser homem de Deus eu tinha que viver em miséria, dependente não miséria, mas sim nós temos que ser humilde. Tenho ensinado isso para a igreja. E aqui tem algo, eu trouxe esse ensinamento sobre as primícias. Aqui na igreja, um irmão fez esse da primícia, o Senhor tem abençoado ele, os outros não botaram em prática, então isso aqui é muito maravilhoso. Isso é bíblico, isso é bíblico, isso é bíblico. Aí vem todo esse contexto aqui. Nós o que é guardar os mandamentos, é nós confiar no Senhor, é deixar com que a palavra esteja no nosso coração. Aí quando nós chegamos aqui no 9, né, que diz no 9, adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Então, quando nós fazemos tudo isso aqui, até o versículo 9, e honramos o Senhor, aqui vai dizer, adore o Senhor. Então, você fazer uma oferta de primícias, como diz aqui, serve de adoração. Adore a Deus com oferta, com adore ao Senhor, oferecendo-lhes o que a sua terra produz de melhor. Então, quando você honra o Senhor com as primícias daquilo que a terra lhe deu, aquilo que o seu trabalho lhe deu, a palavra, oh Deus poderoso. Então a palavra nos diz que isso serve de adoração. Então, sim, irmão, oferta é um modo de você adorar o Senhor, né? Então, tire na sua mente do que as igrejas ensinaram, essas igrejas que têm Ricardo, esses homens que têm Ricardo, tire isso da mente, viva o novo do Senhor, entre dentro da palavra. Quando nós vem até o versículo 8, o Senhor, o Salomão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo isso aqui, para que nós venhamos ter o que? Uma vida abençoada. Como é que ele diz, né? Honra o Senhor com as primícias das primícias de toda a tua renda, né? Então, quando nós fazemos tudo isso aqui e ofertamos ao Senhor, honramos ao Senhor, né? Honramos ao Senhor com as primícias, então automaticamente o Senhor vai começar a fazer coisas grandiosas nas suas vidas, né? Eu poderia falar um pouco sobre isso aqui, a chave profética para você aprender um pouco sobre isso aqui, né? Depois eu vou pegar o ensinamento que eu trouxe a respeito das ofertas de primícia e falar um pouco sobre isso aqui, para você falar só um conteúdo sobre isso aqui, né? O 9 diz assim, e se encherás, e se encherão fartalmente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Tá vendo aí, irmão? É uma promessa do Senhor. E muitos homens, esses homens eles entenderam isso aqui. Muitos homens entenderam isso aqui. Quando você honra ao Senhor com as suas primícias, os seus celeiros vão estar cheios. Aí, sabe por que não dá certo? Porque primeiro você não honrou do jeito que está aqui, guardar a palavra, guardar os mandamentos. E você oferta na vida de um homem que não tem esses preceitos bíblicos. Ele só diz, traga o seu que você vai abençoar. Não, primeiro você tem que passar por tudo isso. Você tem que guardar a palavra, você tem que confiar no Senhor de todo o coração, você precisa passar por tudo isso. Aí agora você honra o Senhor. Isso aqui é muito profundo, irmão. Eu não vou me aprofundar nisso aqui muito, porque isso aqui dá uma pregação. Depois eu quero trazer isso aqui algo para você. E depois eu quero trazer para aqueles mesmos que querem, para que ele venha desatar o seu ministério financeiro, né? Então venha desatar isso. Então eu quero fazer só para aquelas pessoas que realmente acreditam e querem destravar
um projeto, se é de uma empresa, se é de um trabalho, de abrir uma porta de trabalho. Então aqui eu tenho algo, meus irmãos, mas só para aqueles que creem. Depois, os irmãos que quiserem deixar o comentário e a gente vai fazer um conteúdo sobre isso e quebrar e quebrar os altares, porque para isso precisa quebrar os altares geracional de miséria na sua vida. Isso é muito profundo, irmão. É, aleluia, Deus. O 10 diz assim, ó, faça isso e os seus despojos, despojos ficarão depósito, perdão. E faça isso, seu depósito ficarão cheio de cereais e você terá total vinho, todo vinho que não será capaz de armazenar. Você acha que a palavra está mentindo? Você acha que é algo meu? A própria palavra está dizendo. Isso é conselho do Senhor inspirado a Salomão. Salomão foi um homem, nós sabemos, o homem mais rico do mundo, o homem mais sábio do mundo. E o Senhor inspirou ele para isso. E ele tinha propriedade para falar isso. E muitos, Salomão se desviou, fez feitiçaria. Mas aqui, irmão, ele reconheceu e voltou para a presença do Senhor. Eu também, se eu fosse olhar para isso, eu não estaria aqui, porque eu sou indigno de estar aqui. É, provavelmente, talvez fiz coisas piores do que Salomão e estou aqui. Então, o Senhor então ele está dando uma instrução para nós, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Esse versículo ele é armazenado três, em três conteúdos, né? Em três conteúdos. E o primeiro conteúdo ele vai falar um pouco sobre isso, né? Para que o homem quer ser abençoado, primeiro nós temos que honrar o Senhor com as nossas primícias. Aí ele diz, ó, e se encherás e fartarás os teus celeiros e transbordarão de vinho. Transbordarão de vinho. Você sabe o que significa vinho na Bíblia? O sangue de Jesus, prosperidade, por aí vai. Tem vários símbolos. Eu não vou pensar muito nisso aqui porque vai ficar muito longo, né? Já estamos com 27 minutos de conteúdo, né? E ainda estamos aqui, né? E depois eu vou falar algo só sobre isso aqui. Vou pegar lá, né, lá das ofertas de primícia. Mas muitos a gente ensina e não bota em prática. Continua mesmo porque o irmão falou e não aconteceu. Não botar em prática. Se botar em prática, o Senhor é fiel para fazer. O 11, aqui já começa outro conteúdo. O 11 diz assim, filho meu, né? Primeiro lá no começo, filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor. Para primeiro acontecer isso aqui, aí agora ele vai dizer. Agora ele vai dizer, se rejeitar a disciplina do Senhor, jamais vai acontecer isso aqui que nós lemos agora. Entendeu? Jamais vai acontecer. Nem te enfades na sua na enfades da sua repreensão. Aleluia, Deus. Talvez os meus irmãos já entenderam, né? Filho meu, presta atenção quando o Senhor Deus o castigar e não te desanime quando ele o repreender. Então, um fato interessante é que quando o Senhor nos repreende, nós pegamos e se desanimamos e queremos desistir. E aqui ele diz que quando o Senhor fizer isso, não é para nós se desanimar, mas para nós ficar com alegria, né? E ficar confiando totalmente no Senhor. Filho meu, presta atenção quando o Senhor Deus o castigar e não se desanimar quando ele o repreender. E muitas vezes nós perdemos tudo isso que o Senhor fez aqui quando ele quer nos botar vamos dizer, no eixo, quer nos moldar. E aí nós queremos vou sair da presença do Senhor, eu não merecia isso e tal. Mas a Bíblia deixa bem claro que nós não devemos se desanimar, ficar triste, não, porque o Senhor está nos tratando para que Ele venha nos abençoar de acordo com aquilo que
Ele quer que nós recebemos, né? Vou ler mais uma vez. Filho meu, preste atenção. Primeiro, prestar atenção. Quando o Senhor Deus nos castigar ou nos corrigir, nós temos que prestar atenção quando é o Senhor, para que nós não venha e não se desanime quando Ele o repreender, né? Então, quando o Senhor nos repreende é porque Ele quer algo de melhor para conosco, né? Oh, glória! Isso é muito profundo. Então, preste atenção quando o Senhor estiver lhe moldando, como o ouro é moldado, né? O 12 é assim, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem, né? Então, o Pai sempre ele dá corrige ali o filho, porque ele quer que o filho ande nos seus preceitos, para que ele lá futuramente ele venha ser bem sucedido. E aí ele diz, o Senhor só corrige o filho que ama. Então ele diz primeiro, presta atenção quando o Senhor estiver corrigindo, porque é uma prova de que ele te ama. É uma prova do que ele quer demonstrar que te ama como filho. E quer fazer tudo isso para que você seja bem sucedido onde quer que você ande, né? O 13 diz assim, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, né? Então, bem-aventurado, bem-aventurado e feliz é o homem que encontra a sabedoria de Deus. Para quê? Para andar nos caminhos retos, nos caminhos de justiça, no verdadeiro evangelho, no evangelho que transforma, que nos leva na dimensão de glória. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. É poderoso, irmão. É poderoso. Porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho, a quem ele quer bem. Então, o Senhor sempre está nos corrigindo porque ele te ama. E se você é um filho, o Senhor vai te corrigir. Se você é um filho e você é um filho que o Senhor te ama, ele vai sempre estar te corrigindo, te chamando para perto, te aconselhando e te botando ao modelo de Cristo Jesus. Louvado seja o santo nome de Jesus, né? 14. Porque melhor é um lucro. Melhor é um lucro que ela dá do que o da prata. Melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Ah, aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Vamos aqui, né? Espírito Santo de Deus. Pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Melhor o que, irmão? Melhor isso aqui que ele diz, né? Que feliz é o homem que acha sabedoria e quer conhecimento. É melhor do que a prata e do que o ouro. Que maravilhoso. O Salomão disse, Senhor, me dá sabedoria. Aí o Senhor disse, agora porque tu pediu isso, eu vou te dar riquezas e mais riquezas. E quando você adquire isso, aí ele diz que isso é mais valioso do que a prata e do que o ouro. A sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus vale mais do que a prata e o ouro, mais do que é, as, as mansões desses jogadores, cantores, etc. Porque é do próprio Deus e isso vai te levar a dimensões grandiosas, né? O 15, mais precioso é, mais precioso é do que pérolas e tudo o que podes desejar não é comparável a elas. Ela o que, irmão? A sabedoria e o conhecimento. Aí ele diz que vale mais do que a prata e o ouro, e aqui ele continua. Mais do que a pérola, mais do que a pérola, mais do que tudo o que pode desejar. Não é comparável a ela que é a sabedoria e o conhecimento de Deus.
né? Então, quando nós temos essa sabedoria, feliz o homem que acha a sabedoria. Acha, ela é achada, irmão, ela é achada na pessoa bendita de Jesus. Então, a sabedoria ela é achada e ela vale mais do que ouro, do que prata, do que pedra, do que mais tudo que você deseja, né? Então, isso é muito profundo, isso é muito profundo, mas isso é muito profundo. É por isso que é bom mergulhar no livro de Provérbios. Os livros, tudo são bons, mas o Provérbios, é por isso que o Senhor me levou nessa dimensão, para que eu viesse entender um pouco, né? Ah, e aqui já diz, a sabedoria é mais preciosa do que as joias, tudo o que a gente deseja não se pode comparar com ela. Ela que a sabedoria que ele fala é, oh Deus poderoso, isso é muito profundo, irmão, isso é muito profundo. Isso aqui é algo para conferência e coisas poderosas. E Deus poderoso. Vamos lá, né? O 16, que eu queria fazer isso tudo em meia hora, mas já estamos em 36 minutos. Vou ver se eu consigo terminar aqui, né? Aleluia, Deus, aleluia, Deus. O 16, o alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, a riqueza e honra. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honra, né? Mas aqui diz que é, a sabedoria ela está na mão direita, né? A sabedoria está na mão direita, mas a riqueza está na mão esquerda, né? Então, primeiro a sabedoria vem aqui, na mão direita, e a sabedoria na mão direita, então você pode abençoar pessoas, e depois é que vem as riquezas, né? Então, isso é muito profundo. Vamos continuar, né? Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, veredas, paz, né? Quem tem sabedoria, o seu caminho é delicioso e tem paz. Aleluia, Deus. Ela torna a sua vida agradável e guia a, a pessoa com segurança em tudo o que faz. Isso é a sabedoria. Isso é a sabedoria. Isso é a sabedoria, né? 18. Aí 18 vai dizer o quê? Árvore de vida para os que alcançam a felicidade. São todos os que a retêm. Então a sabedoria é tudo isso. É por isso que aí o Senhor disse que nós somos conhecidos pelos frutos. A árvore é conhecida pelos frutos. É uma árvore de vida. A sabedoria é uma árvore de vida para os que alcançam e fazem, são todos os que a retêm. Louvado seja o santo nome. Como é profunda a sabedoria de Deus, hein? Como é profundo. Como é profundo. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Meu Deus, é profundo, é profundo, é profundo. Vamos continuar, né? Vamos continuar. O Senhor, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Essa aqui é uma chave profética, eu não vou falar muito porque ela é uma chave profética muito grande aqui e precisa de tempo para eu falar um pouco sobre isso aqui, né? Então a sabedoria é tão grande, a sabedoria é tão grande que o Senhor fez o quê, irmão? Aleluia, Deus. Meu Deus. O Senhor formou a terra com a sabedoria dele. E a inteligência de Deus fez o que os céus. Vou parar por aqui, vou continuar, porque aqui é chave profética, eu não posso liberar muito para vocês, porque isso aqui é algo precioso, né? Algo precioso. E pode cair em mão de pessoas que ele não tá como é que eu posso explicar? Ele não tá hábito a ter isso aqui, porque é chave profética muito grande. Isso aqui eu quero liberar, vou liberar exclusivamente para alguns irmãos da igreja,
alguns irmãos que estão comigo nos meus momentos difíceis e nos momentos de alegria. Então eu vou liberar isso aqui profundo. Tem coisas aqui profundas que eu vou liberar os irmãos que estão comigo no mesmo momento difícil, né? Aqui eu sou profundo, mas vou liberar aqui algo grandioso sobre meus irmãos que estão comigo é, nos momentos difíceis e por aí vai, né? E por aí vai. O Deus poderoso, os céus. O 20 diz assim: pelo seu conhecimento, os abismos se rompeu e as nuvens destilou o orvalho. Outra chave profética. Aqui diz assim, ó, filho meu, não se aparte destas coisas, os teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e os bons siso. Muito profundo, irmão, muito profundo, muito profundo. Agora aqui é muita chave profética e, muitos aqui eu libero mais só no privado, porque é muita chave profética para que muitos irmãos venham receber aquilo que o Senhor tem me dado, né? A sua sabedoria fez os rios nascer e fez as nuvens darem chuva à terra. Profundo, muito profundo, muito profundo. 21. Filho meu, não se apartem. O 21. Filho meu, tenha sempre sabedoria e compreenda. Nunca deixe que ela se afaste de você. Isso aqui é muito, muito profundo, irmão. Estou liberando aqui um pouquinho do livro de Provérbios, né, a direção do Senhor, mas eu não vou me aprofundar muito, porque é muita chave profética, muita coisa que o Senhor tem me dado, né? E aí isso aqui é só algo para você rever seus conceitos e ver que o Senhor tem coisas grandiosas para você. O reino dos céus tem coisas grandiosas, né? Nós temos que almejar a salvação, mas nós temos que viver dentro do reino, gozando dos benefícios do reino e herdar a vida eterna. É isso que o Senhor trouxe para nós, o reino dos céus. A oração do Pai Nosso, né? Assim na terra como é no céu. É isso que nós temos que puxar para nós. Vamos lá, né? O 21, 22, porque serão vida para a tua alma e adornos ao teus pescoço. Então andará seguro no teu caminho e não tropeçará os teus pés. Agora para frente eu vou só ler que já está e só vou ler para que, né, e depois a gente pode, né, mergulhar mais. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitará, não temerás deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não tema o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando virá. Aqui tem uma chave profética, porque muitas pessoas sofrem de ansiedade e depressão e não conseguem ser curadas. Está aqui a chave. Isso aqui, vou só trazer aqui algo mais profundo aqui. E isso aqui é muito benefício. 24. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Quem tem ansiedade e depressão tem isso? Não tem, mano. Davi disse: eu me deitei e dormi porque o Senhor é comigo. E aqui tem uma receita de segredo. E se os irmãos quiserem, depois eu passo para os irmãos para que muitos venham se livrar de ansiedade e depressão. Aí receita está tudo aqui dentro da Bíblia. As receitas está tudo dentro da Bíblia. Aí tem pessoas que não conseguem dormir, tá, etc. Porque a receita está aqui
e nós não buscamos, né? Não vou aprofundar muito. E o 26, porque o Senhor será a tua segurança, a tua segurança, e guardai os teus pés de serem presos. Outra chave profética. E muitos que vão assistir isso aqui estão presos aqui em ansiedade, depressão e por aí vai. Mas aqui tem a receita. Não te furtes a fazer o bem a quem te dirigente, estando na tua mão o poder de fazê-lo. 27. Isso aqui também é profundo, né? 27. Sempre que puder, ajude os necessitados. Outro ponto crucial, vamos prosseguir. Não diga ao teu próximo, vai e volta amanhã. Então tu darei, se o teus agora contigo. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Entendeu? E muitas pessoas estão morrendo no seco, irmão, porque pode ajudar seu vizinho, pode ajudar seu próximo, entendeu? Então, de volta amanhã, né? Volta amanhã que vai dar tudo certo, podendo ajudar naquele momento. E, não, e outra coisa, não é ajudar, tem aquelas pessoas que você ajudar na rua. Se você ajuda, é, se você planta numa terra seca, numa terra que ela não tem probabilidade de cultivar, de dar, você vai perder sua semente, né? Então a gente tem que plantar em terra fértil, a não ser aquele que o Senhor revelou, aquele em pessoas mesmo que é necessitado mesmo. Eu vejo pessoas que querem dar uma de bom samaritano, aí começa a dar oferta, o aviciado, o bêbado e etc. E às vezes bem pertinho, o seu vizinho precisando de um prato de comida, seu vizinho que é um homem honesto, trabalhador, e nós não vamos fazer oferta para ele. Nós não vamos lá ajudar ele. Mas às vezes queremos ajudar o cara para gastar com bebida, com prostituição, etc. Eu, particularmente, não ajudo. Porque quando o Senhor quer que eu ajude, Ele me revela em sonhos e visões. E eu vou, como já aconteceu de eu ofertar o que? Uma moto, né? Porque o Senhor mandou. O Senhor mandar, e se Ele mandar, eu faço, irmão, faço. 29. Não, não maquine o mal contra o seu próximo, pois habitará junto de ti confiadamente. Então, se a pessoa anda contigo, é confiado, não maquine o mal contra essa pessoa, porque o juízo de Deus vai cair sobre você, né? É muito agro, já está aqui já finalizando uma hora de gravação, né? Jamais plantes com, jamais plateie com alguém sem razão, se tornar ouvir feito um mal. Vamos ver aqui, né? Aleluia, Deus. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. E isso, irmão, é bloqueio para que você não venha ter visões do sobrenatural do Senhor, viver uma vida reta com o Senhor, porque muitas vezes nós estamos incluídos nesse versículo, ó. Nunca discuta sem motivo algum, que não lhes faz nenhum mal. Nenhum mal. Lhe faz nenhum mal. Então, não adianta você discutir com uma pessoa que não lhe faz nenhum mal. Não, isso é perca de tempo. E muitas pessoas estão presas espiritualmente por causa disso. Um homem de Deus ou uma mulher de Deus, ele não vai se tratar nesse papel de desejar o mal a alguém, e
querer ir atrás de algo que não tem nada a ver. Nunca discuta sem motivo. Querer discutir sem motivo. Então isso nos prende espiritualmente, na dimensão, nos reinos. Isso tudo, o universo todo, ele é dividido em reinos, né? Nós vemos aqui, só o Brasil tem vários reinos, né? Tem reino de tem reino de exploração de crias, tem reino de tudo, né? Nós vamos ver um país, ele é composto de vários reinos. Ah, imagine um mundo que é grande, né? Tem vários tipos de reino. Então, nós ficamos presos nas dimensões dos reinos, né? Ficamos presos, isso é muito profundo. Posso trazer também a respeito disso. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos. E muitas vezes nós deixamos de seguir o certo para seguir o caminho do homem invejoso, da mulher invejosa. E quando nós vamos por esse caminho, irmão, estamos perdidos. Se não for Jesus para nos retratar. Então não siga o caminho dos homens, dos invejosos. Não tenha inveja dos homens violentos. Então, você tem inveja do homem violento, homem mau. Então, irmão, nem siga, nem siga os seus caminhos. Então, o Senhor está nos alertando, não sigais os caminhos dos homens violentos, dos homens maus, né? Então, vamos seguir o Senhor, que ele é manso e humilde de coração, né? Porque o Senhor abomina o perverso, mas ao reto trata com intimidade. Então, quando você é reto para o Senhor, ele vai tratar com intimidade. O perverso, ele vai, né? Aleluia, Deus. E o 33 é assim: a maldição do Senhor habitará na casa do perverso, porém a morada ele é, do justo, ele abençoa. Então, o Senhor, ele entra com maldição na casa do perverso, mas aquele que é justo, aquele que anda nos preceitos do Senhor, aquele que guardou lá do começo, guardou os ensinamentos, guardou os preceitos, guardou é, é, o mandamento do Senhor, esse o Senhor o abençoa. E demais, o 34. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Então tudo é o Senhor que faz. Se o cara é escarnecedor, o Senhor vai, né? Mas se aquele que é humilde, o Senhor vai o abençoar, o Senhor vai ser graça na vida dele, né? Mas por isso, mas para isso acontecer, nós precisamos ir fazendo tudo que foi dito lá do versículo primeiro. Vindo para poder acontecer tudo isso na nossa vida. Não é só pular a etapa, tem que fazer o que o Senhor nos ordena. É o 20, o 35 e último. Os sábios herdarão a terra, mas os loucos tomará sobre si a ignorância, a ignomínia. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Os sábios ganharão presente, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Então nós estamos finalizando por aqui, né? Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos. Tem aqui assunto que é grandioso, né? E assunto aqui que é mais por privado, para pessoas que, como eu disse, que aqueles que têm me honrado, eu quero liberar essas bênçãos para eles, quero ver eles prósperos, quero ver eles andando na dimensão de glória, né? E então tem algo aqui que é para essas pessoas, né? Então, meus irmãos, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, me ajude, nos ajude para que venha alcançar mais pessoas e vamos botar em prática tudo isso, né? Essa é a terceira parte da reflexão no livro de Provérbios, né? Então que o Senhor venha te abençoar, venha te fortalecer, venha te dar
força, Ele te dá vigor, né? E que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bem? Amanhã estamos voltando de novo, hoje já são 2h02 da manhã, né? Então, amanhã, esse horário, eu estou aqui gravando de novo. Fique na paz do Senhor Jesus, te abençoe. Quero orar por você. Pai, graças te dou por essa oportunidade. Pai, essa noite eu libero, Pai, bênçãos sem medida a cada irmão que vão assistir, Pai. Pai, aquilo que o Senhor colocou na minha mão, Pai, eu libero sobre a vida de pessoas que vão assistir, que vão compartilhar esse vídeo, Pai, e que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida a cada um deles, Pai. Vai dando livramento, vai dando salvação na sua família, Pai, e vai alcançando pessoas, Pai, por intermédio dessas gravações, Pai, desse canal a qual o Senhor me deu graça para que abrir, Pai. E o Senhor pode estabelecer, Senhor da glória, isso aqui em vários cantos, Pai, do país e do mundo, Pai. São essas coisas que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Que vive e reina para todo sempre. Amém.